O que faz o pão crescer? Os fungos denominados leveduras fazem parte do fermento biológico, que constituem a massa do pão, juntamente com a farinha de trigo e outros ingredientes. Quando a massa é aquecida ao forno, essas leveduras se multiplicam, ingerindo o açúcar e o amido de farinha de trigo. Assim, libera o gás carbono, que é responsável pelo crescimento da massa, e pelo álcool que não sentimos o gosto pois evapora quando o pão está assando. Por isso, a massa do pão, quando já está assada, é aerada. Existiam bolinhas de gás carbono lá. Por que a massinha afunda e depois flutua? Pois em um primeiro momento, antes das leveduras realizarem o processo de fermentação, ainda não há quantidade suficiente de gás carbono na massa. Depois, quando já existe o processo de fermentação, há quantidade suficiente de gás carbono na massa, fazendo com que ela flutue. O tipo de metabolismo é o processo de fermentação alcoólica, sem a presença de oxigênio. Metabolismo é igual a reações químicas relacionadas com a obtenção de energia a partir da glicose. Na ausência de oxigênio, leveduras e bactérias fazem a fermentação, que tem o rendimento energético de 2 ATP. Na presença de oxigênio, os seres vivos aeróbicos fazem a respiração celular, que tem o rendimento energético de 30 ATP. A respiração celular é dividida em 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. A glicose é a etapa em comum da respiração celular e da fermentação, e acontecem na mitocôndria das células. O que a usina nuclear usa de recurso natural é o urânio. Algumas desvantagens e aspectos negativos são que quando ocorre algum acidente, tem consequências graves, principalmente quando é relacionado com o meio ambiente ou com as pessoas, porque a radiação é muito alta e o contágio é muito grande também. E o urânio, ele só pode ser usado uma vez, então ele não é renovável. Mas algumas coisas boas são que o urânio é encontrado em abundância, então ele não tem risco de escassez muito alto. E também que com a usina nuclear a gente não usa a queima de combustível fóssil, ou seja, nós não produzimos gases poluentes que causam um efeito estufa. A hidrelétrica ela utiliza a água como recurso natural. A desvantagem é que a área que você vai criar a hidrelétrica ela tem que ser desmatada ou tirada dos moradores. E nos períodos de seca, a produção de energia cai bastante, podendo fazer até um rodízio de energia com as pessoas. Algumas vantagens é que não produz dióxido de carbono. Os geradores eólicos eles utilizam uma fonte renovável, mas geralmente se utiliza o vento. Algumas desvantagens são que o vento é muito irregular, fazendo assim a variação de energia, às vezes sendo muito alta ou também muito baixa. Algumas vantagens são que a energia é limpa e não emite gases poluentes na atmosfera. Meu nome é Pedro de Oliveira Aro e eu vou explicar minha parte do trabalho de equipe, que é a parte de matemática, onde eu vou explicar o que são juros e os dois tipos de juros mais comuns, os juros simples e os juros compostos. Juros é uma porcentagem de dinheiro em cima de um valor emprestado. Dentro dessa mecânica de juros, existem duas pessoas. O credor, que é a pessoa que vai emprestar esse dinheiro, ela vai ter um lucro, que é o próprio juros. E o devedor, que é a pessoa que vai receber esse dinheiro emprestado e vai ter que pagar os próprios juros. Existem vários tipos de juros, por sinal, mas os dois principais é os juros simples, que como o próprio nome diz, é o mais simples que tem, onde a pessoa paga apenas os juros que foi de acordo, e os juros compostos, que é onde o valor é incrementado a cada mês. Ah, por isso que o segundo nome desses juros, do tipo juros compostos, é juros sobre juros. O juros ele não vai aumentando, mas ele é cobrado em cima dos juros do mês passado. Esse foi a minha parte do trabalho. Uh, e é pronto. Questão 2. Ronald é administrador de uma fazenda e investiu 5.000 em uma conta de poupança com taxa nula de juros de 8%. Sabendo que ele pretende deixar o dinheiro render por 5 anos, qual seria a taxa de juros se os juros fossem simples? Então vamos calcular ali o 8% de 5.000.
coloca o 8 sobre 100 vezes 5.000, divide os 5.000 por 100 e multiplica ali pelo 8 em cima, que dá igual a 400. Aí o 400 multiplica por 5, que é o tempo ali, os anos, e igual a 2.000, que seria os juros no final. Se os juros fossem compostos, seria a fórmula ali de montante igual a capital vezes, entre parênteses, 1 mais a taxa, que seria o I ali, elevado ao tempo. Fica como capital 5.000, daí entre parênteses 1 mais a taxa, que é o 8%, que divide por 100 ali, fazendo porcentagem, dá 0,08 elevado a 5. Aí faz 5 vezes 1,08 elevado a 5. O 0,8 seria do 1 mais o 0,8 entre os parênteses. Embaixo, 1,08 elevado a 5 é 1,47. 5.000 vezes 1,47 é 7.350. Questão 3. Beatriz fez uma compra em uma loja de roupas no shopping da cidade. Ao todo, ela gastou R$ 977,50. Como a compra foi um valor alto, a loja ofereceu 3 opções de pagamento, à vista com 3% de desconto. A conta vai ficar 3 sobre 100 vezes 977,50. 977,50 divididos por 100 multiplicado por 3 igual a 29.325. O valor total ali, diminuindo esse 29 do 977,50, fica 948,18. A segunda opção é em 2 prestações mensais iguais, sem desconto, vencendo a primeira um mês após a compra. A conta fica 977,50 divididos por 12, que no final dá 488,75. A segunda opção é em 3 prestações mensais iguais, com juros de 2,5% ao mês, vencendo a primeira no ato da compra. A conta fica 2,5 sobre 100 vezes 977,50. 977,50 divididos por 100 vezes 2,5 igual a 24,43. Vezes 3, que seria o tempo, que iguala a 73,29. O juros total no final ali, que juntando tudo, ela pagaria, se escolhesse essa opção, R$ 1.050,79 no final da compra. A minha conclusão é: a melhor opção para a Beatriz é a letra B, pois não contém juros e ela não pode pagar a metade do valor em um mês. No próximo mês, paga o resto. Podemos perceber na tabela que as lâmpadas de LED emitem pouquíssimo calor. O resultado é o menor gasto de energia, causando menos impacto ambiental. O diferencial das lâmpadas de LED está na tecnologia por trás delas. São lâmpadas eletrônicas, onde sua composição lhes permite gerar mais luz e emitir menos calor. As lâmpadas de LED podem durar até 50 vezes mais que outros tipos de lâmpada. As lâmpadas fluorescentes são lâmpadas de carga em baixa pressão. O tubo de vidro é preenchido com gases inertes e uma pequena quantidade de mercúrio. As lâmpadas fluorescentes tendem a ser mais caras que as incandescentes, mas duram bem mais. No entanto, ainda consomem mais energia que as lâmpadas de LED e duram bem menos. A lâmpada incandescente ou comum tem o menor preço e o maior gasto do mercado. Porém, o consumo de energia é absurdamente elevado.
Outro grande problema está na propagação de calor que a lâmpada emite. Basicamente, são lâmpadas que tendem a aquecer demais. Exigem uma voltagem muito alta para proporcionar luz de qualidade e ainda por cima tem a vida útil muito baixa. Os três tipos de lâmpada têm suas diferenças. A principal está relacionada à voltagem necessária para a iluminação. Por exemplo, uma lâmpada incandescente de 60 watts. Para que uma lâmpada fluorescente ilumine com a mesma intensidade, terá de ter apenas 15 watts. Já a de LED necessita de apenas 6 watts. A usina solar funciona assim. Os painéis solares produzem eletricidade, que passa por um inversor solar para converter esta energia em corrente alternada, para então serem distribuídas pelas redes de transmissão de energia e distribuídas para o uso. Os painéis solares produzem energia elétrica em corrente contínua, portanto, eles precisam de um inversor solar para converter esta energia em corrente alternada. Os inversores entregam a energia produzida pelos painéis em até 380 volts. Para a transmissão de energia em linhas de alta tensão, precisa uma voltagem bem mais alta que isso. Segundo os dados da Agência Nacional de Energia, Anatel, o Brasil possui atualmente 4.357 usinas solares em operação. As plataformas de petróleo extraem o petróleo localizado no fundo do mar, levando-a à superfície, onde o óleo é separado de outros componentes, como a água e o gás. São instaladas em águas rasas, de até 180 metros, e ficam ligadas no subsolo oceânico por uma espécie de grande pilar. Hoje, o Brasil possui um total de 93 plataformas de produção em alto mar. E o MN oxidação. E aí a gente vai fazer vai ser uma semi-reação de 2Ag mais 2 elétrons de Ag dividido por Mn elevado ao quadrado mais 2 elétrons. Então aí que tá, tô respondendo aí todas as perguntas respondidas. E aí eu expliquei detalhadamente qual é o porquê de cada resposta. Bom, para começar é bem simples. A gente precisa primeiramente separar quem são os potenciais de redução e quem que é de oxidação. O Mn, ele é o potencial de redução. Então a gente coloca aqui Mn, que esse potencial de redução é menos 1,18. E a gente separa o Ag embaixo, o potencial de oxidação, potencial de redução também, que é mais 0,80. Por meio disso, a gente vai fazer uma conta bem simples, que a gente faz menos 1,18 mais 2 elétrons. E aí a gente vai fazer aqui 2 elétrons mais 2 vezes, vou ver 2 vezes
0,80. Fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar no resultado de 1,98. Que essa daqui já responde a nossa primeira pergunta, que é qual a voltagem da nossa pilha. Então a voltagem da pilha é de 1,98 volts. A gente precisa também mostrar da onde que está indo a corrente, né? Então ela vai fluir do MN para o AG. Porque por meio dessa conta dá para você entender de onde que ela vai, de onde que ela está indo, para quem vai receber. E aí a gente também vai conseguir descobrir quem é o cágato, que é o AG. E o MN, que é o ânodo. Aqui somente que é o sinal. E aí também a gente vai conseguir ver quem é o potencial de redução e o de oxidação. O AG é o redução e o MN oxidação. E aí a gente vai fazer vai ser uma semi-reação de 2Ag mais 2 elétrons